Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal analisando nesse momento a preparação do Flamengo para a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive essa partida o Flamengo vai fazer fora de casa e terá mudanças na escalação. Então vamos aqui analisar nesse momento. Já chega deixando o seu like é importante. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo? Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer o seguinte, olha só, quase 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. E se você é flamenguista, se você é da nação de verdade, vai rapidinho, clica no botão vermelho aqui embaixo ó, e se inscreva, ative o sino das notificações, porque assim, sempre você estará recebendo as notícias e informações do Mengão, porque aqui no canal Meu Mengão React, sempre é informações e notícias do Flamengo para vocês, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então para as notícias do Flamengo. O Bahia e necessariamente vai ter uma escalação nova. Mas não é por desejo do Sampaoli. O Pedro tá machucado. Também. Ele gostaria muito. Protestos, é isso? Ele também gostaria de mudar. Vocês me interromperam para cornetar o treinador aleatoriamente, é isso? A escalação dele diferente dos últimos 40 jogos. Não, mas agora, Pascoal, falando sério, existe uma dúvida ali no gol. Eu acho que se criou essa dúvida depois do último jogo. Então esse é um ponto de debate, assim, se o Santos volta. Ele diz que é a questão da cabeça que deixa o Santos fora do último jogo. Não sei, o Matheus Cunha vai bem. Agora, ele parece que vai manter, pelas informações, a base que ele achou para esse time do Flamengo. Sem 3 zagueiros, jogando ali com a linha defensiva com 4 homens, e aí o Eric jogando no meio-campo. E aí, dessa vez, ele tem o Gabriel, mas não tem o Pedro. Vocês veem um jeito que seja mais adequado para este Flamengo, pensando em jogadores para chegar junto ao Gabriel, que provavelmente vai ser o homem de referência, né? O centroavante desse time. Do jeito que o Flamengo tem jogado, eu não acho, ao contrário do que tem uma grande maioria que diz que o Flamengo, depois desse último jogo, encontrou um formato de jogo. Para mim, o Flamengo não encontrou formato de jogo nenhum. O que melhorou no Flamengo foi a qualidade de quem entrou. Um esquema de jogo, talvez? Eu vou repetir. Para mim, o que vale para o Flamengo é a qualidade de quem entrou. Tem um sinônimo. O Pulgar de primeiro volante tem jogado bem. Está difícil de tirar. Perfeito? O Arrascaeta entra, e aí, mesmo não estando na plenitude do Arrascaeta, é o Arrascaeta, né? Esse é um artista. Esse é artista mesmo. E aí, o que acontece? Capaz de decidir jogo. Não tem o Pedro. Infelizmente, teve essa lesão muscular aí, e a gente espera que ele se recupere rapidamente, né? Porque o Pedro faz falta para o Flamengo. E vai jogar o Gabriel. Então, quem entrou, deu um tom diferente para o time do Flamengo pela qualidade individual, pelo valor individual de cada jogador. Mas eu não vejo o Flamengo já transitando nas linhas adversárias. Eu não consigo ver o Flamengo posicionado para receber um contra-ataque. Eu não vejo o Flamengo com o balanço dos laterais. Passou o lateral da esquerda, vem fazer aqui. Porque tem que fazer, né, a composição, o lateral direito fecha, o zagueiro vem para cá, o outro zagueiro vem para cá. Não vejo isso. Vejo no Palmeiras, vejo no Fluminense. Não consigo ver no Flamengo ainda. Então tem muita coisa que o Flamengo tem que evoluir. E esse pode ser um jogo que já demonstra para a gente mais uma evolução. Eu acho que ele tem uma grande dúvida além dessa do gol, que eu acho que procede. A gente conversava até com o Zinho ontem aqui, e o Zinho não acredita que foi a dor na cabeça. O Pascoal também não. O Pascoal acha que foi barrado. Dar uma segurada no Santos. Teve uma mesmo, possibilidade Porque de usar um senão argumento. você coloca ele no banco, como eu citei ontem, aí o goleiro machuca, como machucou o Pedro com 10, 12 minutos, aí o Santos estaria apto para jogar. Então, se ele estava apto para jogar, ele podia ter entrado desde o começo. Então, acho que foi uma opção mesmo, foi uma barração e tal. E aí vai continuar essa dúvida agora. Vai manter? O Matheus não vai manter. Agora, a maior que eu quero ver ele me tirar amanhã é se o Thiago Maia tiver toda a condição de voltar. Tá relacionado. Então, ele viajou, foi para lá. Porque o menino merecia uma sequência, o Vitor Hugo, hein? Foi bem o Vitor Hugo. Então, assim, mas aí tem aquele peso. Não sei se é o mesmo peso. O Gia falava agora do Piquerez com o Wanderson, eu acho menor. Por que ser menor?
O outro é menino também, né? O Vitor Hugo. O Thiago Hugo tá mais subiu a velho menos lá. tempo da base, né? Menos tempo não, ele fez menos jogos, na verdade, porque ano passado ele já integrava o time em vários momentos. Mas o Thiago Maia era o titular do São Paulo, ele era o titular de outros, quer dizer, volta, aí você interrompe uma sequência que pode ser boa do Vitor Hugo. Eu tenho mais dúvida aí do que qualquer outra. Porque aí na frente é a Cebolinha e Gabigol, né? O Cebolinha acho que vai ser mantido, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta. A defesa não vejo por que mudar. Não, mas para mim o ponto determinante para ele definir a escalação contra o Bahia é o jogo contra o Fluminense. Eu não consigo. Esse é um bom ponto. Eu não consigo desvincular as duas coisas, porque nós estamos falando de um jogo contra o Fluminense que é um jogo especial, e aí por todos os motivos que a gente comentou uns 2 blocos atrás. Primeiro que é um mata-mata, é um clássico. Terça-feira. É terça-feira, é um clássico contra um time que está na goela do Flamengo pelo que aconteceu na final do Campeonato Estadual. Então tem muita coisa ali, tem muita coisa nesse jogo. E aí, vamos pegar o exemplo maior e mais importante, que é o Arrascaeta. Qual que é a condição do Arrascaeta? De jogar contra o Goiás, de jogar contra o Bahia, de jogar contra o Fluminense? Não sei, eu acho que assim, primeiro que o Flamengo tem que ter todo o cuidado do mundo com esse jogador. Quer dizer, esse cara tem que ser tratado com a maior prudência possível, porque ele é como é que é? Esse é o quê? A sua gravação? Não. Esse é um artista? Um artista, a gravação. Várias outras coisas aqui. Esse é um artista. Então, assim, Georgiano, né? Precisa ser dosado, quer dizer, provavelmente precisa ser dosado. E aí, a presença ou não do Arrascaeta pode, por exemplo, influenciar numa série de outras escolhas, né? Por onde ele joga, quer dizer, por onde... Você acha que nem para começar jogando, não fazer como faz o Palmeiras, o Abel, coloca todo mundo aí... conforme o jogo, não precisa nem estar ganhando dá muito. Dá uma clareada no placar, né? E aí depois... conseguir, né? Senão... Mas às vezes você pode ter a tática inversa, que o Abel também faz, é mais raro, quer dizer, é só quando o jogo da frente é muito importante, que é você... E acho que o caso do a minutagem do Arrascaeta aqui, só para trazer para o teu ponto de vista. Ele estava sem jogar desde março, aí ele volta contra o Racing, joga 25 minutos, no dia 4 de março, no dia 7 ele joga 45 e no dia 10 ele joga 90, que é agora, maio. Ele estava desde março sem jogar, voltou agora em maio. O jogo contra o Goiás, 90 minutos. Os 45 contra o Bahia dava, né? Os 45 minutos contra o Bahia. Independentemente do resultado, põe ele lá 45 minutos. Poupa pensando no Fluminense ou joga para dar ritmo ganhar mais de jogo? Ritmo e pouco. Então, mas quando você quer dar minutos, em geral, você deixa pro segundo tempo, né? Então, assim... Na verdade, se fosse poupar então, você tem que poupar o Gabigol, tem que poupar o Cebolinha, porque essa turma eu acho que vai jogar contra o Fluminense. Mas é porque aí não tem histórico recente de lesão, A questão para mim é que o Arrascaeta é especial. Não só porque ele é especial como jogador, mas a situação dele é muito especial. Foi um cara que eu acho que foi mal gerido pelo Flamengo também, no passado, né? No passado recente. Naquele olhar, talvez você devesse... Às vezes você precisa apontar para um jogo e falar, bom, eu quero ter esse jogador, que eu sei que eu não vou poder ter em todos os jogos, eu quero ter esse jogador no máximo dele, naquele jogo ali. Sim. Tá? Agora, talvez esse jogo ali seja o jogo contra o Fluminense. Sim, com certeza. Então, eu acho que talvez tenha um pouco disso também nas decisões que o São Paulo vai ter. O que eu quero dizer, não sei se dá para criticar a escalação contra o Bahia. Eu acho que o jogador bom tem que jogar. Se ele jogar 45 minutos, se ele jogar 50 minutos, porque imagina só, se toma 1-0 do Bahia e tem que botar o cara para correr atrás do placar. Então, mas imagina só se ele entra e de repente tem uma questão muscular, entendeu? Mas Jean, a questão muscular, ela faz parte do futebol, da história do futebol. O Pedro bateu o pênalti e saiu lesionado. O Arrascaeta bateu uma falta e sentiu a lesão. A lesão do Arrascaeta veio numa falta. Sim. Ele bateu a falta e já puxou a perna e já sentiu que não dava. O Pedro bateu um pênalti com 12 minutos. Não, mas é que você tem que minimizar, né? Quando o cara a somatória do calendário. A gente tem que entender. E o Pedro estava voltando de um jogo que ele ficou fora. Na partida que ele bateu, esse jogo contra o Goiás, que ele bateu o pênalti, ele tinha ficado fora do último jogo. Sim. E aí, tudo isso mostra de que nessa situação não tem lógica, né? A ciência, os equipamentos são importantes, a ciência é maravilhosa, tudo serve para apoiar.
tudo serve para ajudar. Mas a lesão, ela vem e às vezes a pessoa não está esperando. Porque o jogador está se sentindo perfeitamente fisicamente. O cara está trincando de forte. Ele vai bater um pênalti, acontece o que aconteceu com o Pedro. Que tá na interrogação aí para enfrentar o Fluminense, né? Ele tem uma questão no adutor da coxa, o departamento médico do Flamengo fala como uma pequena lesão, mas é um tempo muito curto de recuperação. Não dá para bancá-lo ainda, porque é terça que vem, não sei se ele estará em campo. Então, eu entendo a preocupação do Jean, ele é um cara especial, mas ele, ao mesmo tempo que ele tem que ser poupado para esse jogo especial, ele é Arrascaeta, eu acho que ele precisa de um pouco mais de ritmo. Então eu daria, se sou o São Paulo, ele daria 45 minutos só para ele, independentemente de qual esteja o resultado, e aí eu vou buscar soluções. Quem põe o França ali depois, põe quem ali no meio? Tiro ele e põe tem algumas opções. Eu mudo o esquema. E essa questão, o Flamengo tem muito jogador. Muita gente ali, o Flamengo tem muito jogador bom, o Flamengo tem muita opção. Claro que nenhuma opção é do nível do Arrascaeta, mas são muitos jogadores bons e muitos jogadores que te permitem ter, inclusive, formações de time diferentes. E claramente o São Paulo, aquilo que eu falei, acho que há 1 ou 2 semanas, que a gente não tem ainda um padrão da cabeça do São Paulo para dizer, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. A gente ainda não tem isso. E ele certamente, quanto mais ele usar os garotos também, que têm entrado bem no time, ele vai chegar a conclusões. Conclusões que ele pode até não usar agora ou depois, mas vai usar daqui a 2 semanas, daqui a 3, quando houver a necessidade de usar. Então, eu acho que tendo tantas boas opções, no caso do Flamengo, a dosagem ela é mais bem-vinda ainda. Porque o Flamengo é aquilo que a gente sempre fala. O Flamengo muda e sofre muito menos com as mudanças do ponto de vista técnico, porque eu estou plenamente de acordo com você. O jogo com o Goiás, o quanto o Flamengo concedeu ao Goiás, foi acho que o time que mais finalizou contra o Flamengo. Isso não é admissível, ainda não está. As coisas não é admissível. Acho que o São Paulo também começou o trabalho dele agora, né? Mas assim, é claro que está longe ainda do ideal do Flamengo, mas do ponto de vista técnico ele tem condição de trocar bastante e manter um altíssimo nível. O elenco do Flamengo consegue contemplar qualquer pensamento do treinador. E agora ele já vai ter a oportunidade de colocar uma outra maneira de pensar, né? Porque pode ser bom para o Gabriel. É óbvio que ninguém está comemorando lesão, não é isso. O Pedro é o melhor jogador do time ultimamente, mais frequente ali dentro da área, tem as questões ali da bola às vezes chegar de uma maneira que não é onde ele espera, mas ele tem 23 jogos e 22 gols. Mas o que eu digo é o seguinte, o Gabriel talvez tenha a possibilidade de mostrar ao Sampaoli de perto, né? Porque o Sampaoli sabe disso, a faceta do Gabriel centroavante. Do 9. Porque vai ter o cara de beirada para correr para ele do jeito que ele gosta. Sem o Pedro ele vai ter que ser 9-9. Ele no final do ano passado, ou no ano passado, na segunda, ele foi bem jogando de lado e sendo o Pedro de 9, e ele, inclusive, ajudou muito ao Pedro, inclusive, para levar para a seleção brasileira. Mas depois ele achou que não era legal. Ele falou que ia disputar. Mas ele viu que não dá. O 9 é o Pedro. Para jogar de 9. Mas a Dani tem razão. Ele vai. Agora é assim, ó. É o jogo pro Gabriel. Agora você é o 9 aí, ó. O Cebolinha cruza e você até porque pimba. A expectativa, parece que a dúvida do Sampaoli, ela tá mais no meio campo e no gol do que na frente. A expectativa é que ele entre com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha e Pedro. Sim. Não, e Gabigol. Cebolinha e Gabriel, isso. Claro. Eu só aí tenho a dúvida no Vitor e Thiago jogava anteriormente, né? Sim. Um meia ponta pela direita, né? E o Cebolinha do mesmo jeito que o BH joga, sem o né? Gerson ainda. Ainda tem Gerson para jogar, o Thiago Maia pode jogar, o Vitor Hugo é bom jogador. Bruno Henrique tá voltando. Bruno Henrique tem condição. Pra dar minutos. Poxa, é tanta gente boa, gente. Que até atrapalha a cabeça do técnico, né? Às vezes não atrapalha não, ajuda, atrapalha nada, ajuda. Tem outra coisa atrapalhando a cabeça do técnico, que atrapalha a cabeça de qualquer técnico que venha comandar um time no Brasil. O Sampaoli, depois do último jogo, falou da sequência e do tempo de treino, que não tem. A gente já ouviu esse papo antes, mas vamos ouvir o Sampaoli. Lo complicado es la secuencia de juegos tan seguido con gente que tiene poco tiempo de recuperación, con una preparación en la cual yo no estuve y que para lo que yo pienso de fútbol, el equipo todavía no encontró forma física, técnica, volitiva.
Entonces hay que pensar bien los dos juegos, porque indudablemente Otimi se desgasta cada juego y le cuesta sostener. Entonces tenemos que evaluar bien a mañana y sexta para ver qué jugador está mejor para jugar sábado sin que se deteriore, para jugar un partido importante contra un equipo, como usted dice, que es uno de los mejores de Brasil. Esse tempo aí que ele perdeu na preparação lá atrás, ele também não vai ter ali na frente, Jean. Não vai. Aí ele já sabe disso, né? Mas tudo bem, eu acho que ele tem que falar mesmo. É justo que ele fale, é justo que essas manifestações aconteçam por parte dos treinadores, porque realmente é um problema do futebol brasileiro. Continua sendo um problema do futebol brasileiro. Então eu entendo o São Paulo se manifestar a esse respeito. E de fato, acho que no caso dele, ele lembrar que ele não comandou o time lá atrás, na pré-temporada, também é uma justificativa que ele tem que dar para dizer, olha, eu estou buscando as soluções, eu estou tentando entender como que esse time pode funcionar com determinados jogadores, sobretudo os mais jovens que ele não conhecia ou não conheceu de perto. Então acho que é isso. E é importante que os técnicos dos grandes clubes falem isso e encham realmente falando disso, porque quanto mais eles falarem, maiores as chances de um dia a gente ter um calendário decente. Agora, Mauro, mas não pode esperar esse tempo para fazer o Flamengo jogar, não, senão deu ruim. Não, mas não vai dar ruim, porque assim, tem tanta qualidade que você vê, jogo contra o Goiás era para ser demais, mas ganhou, fez a parte dele, porque tem muita qualidade individual aí para resolver também. Deixou espaços, realmente deixou. O Goiás não, para um time que tem o Flamengo, talvez o Goiás, que vinha de 5 do Palmeiras e estava até com 2, 3 desfalques, não deveria ter finalizado tanto. Ok, mas saiu ganhando. Então, assim, o problema dele é muito diferente de outros que estão montando o time. O Mano lá vendo como é que faz agora para sair de 2 derrotas. O Lucha que chega aí, pega só pedreira e olha pro banco e fala, eu vou pôr esse menino ou aquele outro. O São Paulo daqui a pouco vai ter um grande problema de novo. O Gerson está pronto para voltar. E aí, entra no time. Mas o time já está acertado, seu Gerson. Mas olha que tipo de problema delicioso para outro técnico, não é? Diferente de você ficar esperando que o Michael precisa me ajudar e jogar melhor, porque só o Vera não dá. Enfim, é um outro tipo de problema. É outro tipo de exigência. O torcedor do Flamengo se acostumou a ver um futebol bonito demais e quer que isso aconteça de novo e sabe que o time tem qualidade individual para que ele monte um bom time coletivamente. Agora, demora um pouco, só que eu não quero... Esse demora um pouco, da minha visão, não significa que vai ficar perdendo, porque o time não se ajeitou. Não, você pega o grupo aí Você vê a sequência dele ali. E outra, essa sequência dele na Libertadores, né? Precisa que esteja jogando fino da bossa, como diriam antigamente. Porque perdeu o primeiro jogo fora de casa, mas né? Vai então ganhar, tem que correr atrás de pontuação. Agora, eu acho que vai fazer muita diferença o resultado contra esse Bahia no jogo contra o Fluminense, assim. Por isso, pensando em time, pensando em quem vai a campo, eu tendo a concordar com o Pascoal, né? Porque essa coisa de colocar os jogadores, se não der, tira, me parece melhor pensando no resultado e no desempenho contra o jogo o Bahia. Com o Fluminense, eu estava pensando só em Libertadores. Contra o Fluminense, aí tem que jogar mais do que vem jogando. A questão para mim é assim, não dá para todo mundo jogar tudo. Isso é um fato. Ele escalou um time muito próximo do time titular contra o Goiás, pode escalar um time que ele considera ser o titular contra o Bahia e pode escalar esse mesmo time, se ele quiser, contra o Fluminense. A questão é que isso, em geral, essa conta chega. Eu acho que no Brasil muitas vezes se difundiu, o próprio Jorge Jesus, né, poupava muito pouco, mas eu gosto de lembrar que ele poupava muito pouco tendo trabalhado nenhuma temporada inteira no Brasil, chegando no meio da temporada, pegando vários jogadores que vinham da temporada europeia, que chegaram no meio da... Então era um contexto muito específico ali que permitiu ao Jorge Jesus não poupar o time. Eu acho que poupar, infelizmente, é uma necessidade no futebol brasileiro. Perfeito! Na segunda-feira saberemos o que aconteceu na rodada como um todo do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho para ver qual será a escalação do técnico Sampaoli. Nessa partida contra o Bahia, o Flamengo vai jogar fora de casa e logo em seguida, na terça-feira, já joga contra o Fluminense pela Copa do Brasil.
E aí, meu amigo, o Flamengo precisa estar bem encaixadinho aí para poder vencer essa partida. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida contra o Bahia. Pedro não vai jogar. Pode ser que Gerson e Varela provavelmente também não vão jogar, deve se preparar para a partida contra o Fluminense. Vamos ver qual vai ser a escalação do técnico Sampaoli para essa partida. Escreva nos comentários o seu palpite, participe aqui do nosso canal deixando o seu palpite nos comentários e vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. A gente se vê no próximo vídeo.